Olá, eu me chamo Robson, sou professor graduado em artes visuais e agora quero perguntar para você duas coisas. A primeira, se você gosta de desenho. A segunda questão, você sabe escrever? Você sabe escrever? Então vem aqui, dá uma olhadinha. Eu tenho um coração e aqui, olha, no alfabeto, a letra C. Eu quero desenhar a letra C, só que eu vou desenhar deitada. Uma letra C, mais uma. Então agora eu tenho duas letras C e eu quero agora desenhar a letra V. Pego aqui uma referência, marco aqui embaixo e faço a letra V, um pouquinho mais aberta. Temos agora de forma bem rápida o esboço do coração. Só nos falta agora dar o acabamento. Então olha só. Eu venho por cima do esboço e dou o acabamento. Temos um coração. Vamos fazer mais um desenho? Primeiro, nós vamos utilizar o tio de acentuação, só que um pouco mais aberto, tá? Olha só. Temos um tio aqui, só que um pouco mais alongado e suave. E vamos usar agora 3 letras A. Então aqui, olha. Uma, duas, três letras A, também bem rápido. Com esse esboço, precisamos agora dar o acabamento. E para isso, nós vamos usar a vírgula. Tá? Olha só. E vamos continuar dando o acabamento. Por fim, uma letra S serve para fazer a referência de uma estrada. Fizemos 2 desenhos nessa aula. E eu quero convidar você a continuar esse curso e ver por você mesmo que desenhar pode ser mais fácil e mais agradável do que talvez você imagine. Antes de começar a desenhar, eu quero te explicar uma coisa muito importante. Eu não sei falar outros idiomas. Este curso é em português. E eu também não sei usar a língua brasileira de sinais. Mas eu fiquei pensando em uma forma de compartilhar com todos vocês esse conteúdo. E tive a ideia
de usar aqui alguns símbolos na lateral e falar de um jeito mais calmo, para que todos, de alguma forma, possam entender um pouco o conteúdo deste curso. Espero que gostem e já quero incentivar você a se inscrever no nosso canal e divulgar este canal, este curso, para todos os seus amigos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao curso fácil de desenho artístico. Michelangelo vai explicar que desenhar é grafar o entendimento. Desenhar é grafar o entendimento. E para você entender o que é desenho, eu dividi esta aula em 3 partes. Na primeira, precisamos entender 3 categorias ou 3 fases do desenho. Aí depois, na segunda parte da aula, nós vamos entender o que é o desenho, a definição, quais são os 3 sinais básicos do desenho. E por fim, na terceira parte, entender como organizar estes sinais no espaço. Ok? Então vamos para a primeira parte da aula. As 3 categorias ou 3 fases do desenho. Nós temos a primeira fase, que é o desenho de observação. Nessa fase, eu olho o meu modelo, analiso sua construção e depois desenho. Meu modelo A, eu olho, entendo e desenho. É isso. Desenho de observação. Depois que eu observei, entendi e desenhei, essa imagem pode ficar guardada em minha memória. Então, eu já tenho a segunda categoria de desenho, que é o desenho de memória. Eu já observei, já entendi, já desenhei. Agora, não preciso mais observar. Portanto, o desenho de memória. Eu quero que você repare que o processo do desenho artístico é igual ao processo da escrita do alfabeto. Você vai na escola, pega o seu caderno, olha o professor, copia. Depois, o alfabeto fica aqui, olha, na sua memória, e aí você pode seguir escrevendo sem precisar mais observar. Com o desenho, é a mesma coisa. Apenas para reforçar o conceito de que todos os desenhos e também o alfabeto são construídos com estes 3 sinais, eu decidi voltar um pouquinho e fazer uma rápida edição neste vídeo, para deixar mais claro o raciocínio. Tá bom? Então vamos lá.
A letra A, que você pode imaginar tanto quanto um desenho quanto uma letra, é construída com 3 linhas retas. 1, 2, 3. Já a letra B, uma reta e 2 linhas curvas. Agora olha só que interessante a letra J. A letra J usa os 3 sinais. Portanto, quero deixar bem claro a todos que todos os desenhos, assim como a escrita, que eu gosto também de dizer que é um desenho, são construídos com estes 3 sinais básicos. Vamos retomar agora, então, o raciocínio da aula, conforme a parte anterior. Então, quando você, por exemplo, diz, eu não consigo desenhar uma pessoa, ou eu não consigo desenhar um cavalo, ou um castelo, existem 2 situações. A primeira situação é que você ainda não aprendeu o desenho de observação, ainda não aprendeu as técnicas de observar e analisar corretamente as figuras, as imagens. Ou então, você já sabe fazer o desenho de observação. Mas você nunca desenhou um cavalo, ou uma pessoa em específico, ou um castelo. E por isso, aqueles códigos que formam uma figura, uma ilustração que é um cavalo ou um castelo, ainda não está na sua memória. Então você não vai conseguir fazer o desenho sem observação. E seria injusto você exigir de você saber desenhar algo que você ainda não fez, não aprendeu e ainda não tem no seu arquivo mental. Esse arquivo mental de figuras eu chamo de vocabulário mental de imagens. Aí, à medida que você vai desenhando todo tipo de coisa, todo esse universo de coisas que você desenha vai ficando guardado no seu vocabulário mental, e aí você consegue desenhar sem precisar observar. Então é importante você entender qual tipo de desenho que você está fazendo. É um desenho de observação? Ou não? Você já sabe desenhar sem precisar observar. Então, é um desenho de memória. Entender isso o ajuda na execução do desenho. Por fim, a terceira categoria que nós temos é o desenho de imaginação. A primeira, desenho de observação. Segunda, desenho de memória. E a terceira categoria ou fase do processo de desenhar é o desenho de imaginação. E aí, o desenho de imaginação fica por tua conta, conta da sua criatividade, sua originalidade.
com a letra A já toda criada de uma forma diferente. Porque você já está na fase do desenho da imaginação. Mas quando nós estamos aprendendo, aqui o comecinho do aprendizado do desenho é o desenho, portanto, de observação. Desenho de observação que eu vou explicar, vou ensinar para vocês. Ok? Então, agora nós já entendemos as 3 categorias dos desenhos. Vamos partir agora para a definição. O que é desenho? Você pode observar que a definição é muito mais simples do que muita gente pensa. Porque desenhar é copiar ou grafar, traçar de forma correta estes 3 sinais: ponto, linha reta e linha curva. No local correto. Vamos repetir? Desenhar é copiar, traçar, grafar de forma certa, de forma correta, estes 3 sinais: ponto, linha reta e linha curva, no local correto. Vamos entender na prática. O que é copiar correto? Se eu quero copiar a linha reta, então para que fique correto, a linha reta precisa ficar igual. Portanto, se você desenhar a linha desta forma, será que ela está copiada ou grafada de forma correta? Não. Porque ela até começa bem, mas depois foge. Essa outra aqui, ela está bem irregular. Então, tanto este quanto este não é um bom desenho. Porque a linha reta precisa ser copiada de forma ok. Agora, esta linha e esta são iguais. Portanto, você copiou de forma ok e o seu desenho está correto. Certo? Mas, quando nós copiamos esses 3 sinais, é importante que não só eles estejam corretos, mas estejam também no local correto. E o que queremos dizer com local correto? Vamos olhar de novo. Se eu quero copiar esta imagem, então estes elementos precisam estar organizados aqui no espaço, no local do espaço, igual ao meu modelo. A linha do horizonte. Se eu desenhá-la aqui, está
está igual? Não. Porque aqui no meu modelo, a linha do horizonte está mais baixo. Reparem que, olha, 1, 2, 3. Eu posso dividir esse espaço por 3 e desenhar na parte de baixo. Então, esta linha do horizonte e esta agora está no espaço corretamente. Se eu quero desenhar este pinheiro, então observe, ele está no meio do espaço? Não. O meio é mais ou menos aqui. O meio, mais ou menos aqui. Se eu quero desenhar este desenho, então este pinheiro vem do meio mais para a esquerda. Então, se eu tenho o meio aqui, ele está mais para a esquerda. Reparem como este pinheiro é semelhante à letra A, ou um triângulo, como já fizemos no outro exercício, não é isso? Então, eu localizei ele aqui, olha, no local do espaço corretamente. Os outros dois também não estão no meio. Estão um pouco para a direita. Então, eu venho aqui. Mais para a direita. Mas a estrada, ela está no meio. Então, aqui eu localizo o meio. E, portanto, eu copiei as figuras no local certo do espaço. Da mesma forma aqui, olha, a montanha. Reparem que a montanha, ela é semelhante à letra M, só um pouquinho mais aberta. Mas, se eu tenho aqui, olha, o meio do espaço, e essa pontinha está próxima do meio, então é só eu copiar. Observo a inclinação, comprimento, e traço. Então, além de copiar as linhas de forma correta, eu também organizei essas linhas no local correto do espaço. Certinho?
Mas quando eu falo com vocês também sobre local correto, não é só sobre o espaço, mas também as conexões têm que estar corretas. Tem que estar no local certo delas. Olha só, voltando ao meu exemplo da letra A. Vamos observar as conexões. Eu tenho esse A como modelo. Este A e este A são iguais? Não. Por quê? Observe que a abertura está diferente. Este aqui muito mais aberto. E a conexão da linha horizontal está diferente, porque aqui está muito alto. Portanto, o local desta conexão está errado. Neste caso, a letra A também é diferente. Porque aqui ela é muito alta. E a conexão da linha horizontal muito baixa. Portanto, esta conexão não está correta. Observe que o meu modelo tem a conexão mais ao meio. Por isso, este terceiro modelo está correto. Porque a linha está desenhada de forma correta, no local correto da conexão, que é o meio da altura total da letra. Portanto, recapitulando, desenhar é você copiar de forma certa as linhas reta, ou linha curva, ou o ponto, no local certo, tanto do espaço, quanto no local certo das suas conexões. Se eu quero desenhar a letra B, eu tenho que observar se essas conexões e se essas linhas curvas estão iguais ou diferentes do meu modelo. Então, observe. Aqui, a conexão da linha reta com as linhas curvas, ela está diferente do meu modelo. Porque, olha só, este e este estão corretos. Porque a conexão na linha reta com a linha curva está aqui, ó, bem ao meio da linha vertical. Portanto, este desenho é um desenho correto. Mas este e este está com as conexões diferentes. Porque este daqui, a conexão está muito baixa. E também, olha só, repare que as linhas curvas aqui estão alinhadas.
Aqui não. Aqui também não. Uma mais recuada, a outra aqui mais avançada. Portanto, este são desenhos diferentes do meu modelo. Não são desenhos corretos. Mas, quando eu copio igual o meu modelo nas linhas, nas conexões e também no espaço correto, então o meu desenho é um bom desenho, é um desenho de qualidade. Espero que tenha ficado bem claro para vocês entenderem o que é desenho e como o processo de desenhar funciona. Recapitulando, o desenho pode ser de observação, ou então pode ser um desenho já de memória, e até um desenho da imaginação. No curso, nós vamos começar pelo desenho de observação. Desenhar é copiar de forma correta estes 3 sinais, ponto, linha reta, linha curva. Desenhar bem, de forma correta, no local correto do espaço e no local correto das conexões entre si. Basicamente, a teoria do desenho é essa. Evidente que agora existem muitas outras técnicas que nós vamos aprender. Mas basicamente a definição de desenho é essa que eu apresentei. Na próxima aula, eu quero explicar para vocês técnicas de traçado. Pode ser que você me diga que até sabe escrever, mas que a sua caligrafia é muito ruim. Nesse caso, agora você precisa aprender técnicas de traço, como controlar os movimentos, o instrumento de desenho. E isso é o que nós vamos ver na segunda aula do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quero lembrar vocês também de curtir o vídeo, também se inscrever no canal para receber as novas aulas e divulgar para os seus amigos. Agora, o seu primeiro exercício é você escrever o alfabeto, o seu alfabeto, em letra de forma ou bastão, e depois copiar corretamente a sua escrita. Copiar igual o seu alfabeto. Ok? Seguindo a regra de observar, entender e depois copiar.
e assim sucessivamente. Certo? Até mais!